Nós vamos começar. Eu posso me mover aqui, então não vai ser muito problema, né? Tem outros alunos, talvez alguém entre no Zoom, mas a gente estava a aula para que os alunos que não puderem vir pessoalmente eles possam assistir, passar, né? Porque essa aula, ela tem a ideia nossa é que a pessoa só vai ser aprovada se ela tiver 70% de presença. Esse é um curso mesmo. Como a gente vai fazer qualquer curso, tem que fazer bem feitinho, né? Então, irmãos, a preparação, ela é muito importante, né? Com células é um trabalho, ele não é um trabalho exatamente fácil, né? As pessoas dão uma ideia de que liderar uma célula é tranquilo, né? Só chega lá e olha, aí vai lidando com o povo. Mas ele pega o dia que a célula tá bom, né? Mas, na verdade, para a célula chegar ao nível de tá bom, tem todo um preparo, né? E a pessoa, quando ela vai ser atleta, né? Ela precisa estar bem preparada, não é verdade? Ela precisa estar bem preparada. Então, em uma corrida de revezamento, pode chegar, irmão. Em uma corrida de revezamento, existe um objetivo, né? Que é o prêmio. Então, é o prêmio. Olha, você podia me assessorar aqui. É o prêmio, né? Então, somente um vai receber o prêmio lá na corrida. E há um desafio para alcançar, né? Que é a preparação, né? Não pode ter erro. Para a gente alcançar o nosso objetivo, a gente precisa ser como um atleta, né? O atleta ele é diligente, né? Ele força, ele, todo atleta em tudo se domina, né? Ele precisa planejar, né, as coisas. Então, aqui a gente está falando só a introdução do curso todo, né? Mas a gente vai falar mais específico sobre a lição de hoje. A gente nem entrou nela ainda. Ele precisa ser aprovado, né, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o líder de célula tem que ser alguém, é, ele mesmo é aprovado, né? Então, nós precisamos ser treinados. E aí que é uma parte importante, né? Essa turma do Lidere, na verdade, nós fizemos já várias turmas, né? Então, essa aí não falo a memória, é a oitava turma, né? E é interessante que algumas turmas, as pessoas elas fazem o curso meio que para fazer, por fazer, né? Ah, vou lá fazer e tal, mas elas acabam não desenvolvendo. E o objetivo nosso é que a gente consiga, né? Essa turma aqui tem 12 inscritos, alguns, vamos ver, acho que vai chegar até mais hoje ainda, hein? Mas o objetivo é que a gente tenha um aproveitamento aí de pelo menos 70% da turma, né? Bom, e vocês podem perguntar, é, não se preocupa, essa aula está sendo gravada, porque depois a gente vai poder disponibilizar para alguém que não pôde vir. Tem um pastor que está lá na Bahia, o pastor Almir, então ele vai poder participar também. Quando ele voltar, ele vai participar presencialmente. Essa primeira aula é uma aula que eu queria que ela é para a vida espiritual nossa. Então ela não tem a ver só com célula, é os chamados com o propósito, preparação para um encontro com Deus. Então as pessoas, muitas vezes, elas querem liderar, mas elas não têm essa ideia de que tem um propósito para isso. Então elas vão liderar quando? Liderar quando ela está animada, quando ela está, né? Mas nós precisamos estar mais do que animado, a gente precisa estar entusiasmado, cheio de Deus. Animado a gente fica quando você ganha um dinheiro que você não estava esperando, alguma coisa acontece, então você fica super animado. Mas entusiasmado é diferente. Entusiasmado é você estar cheio de Deus, né? Então nós fomos chamados com um propósito. Na primeira aula a gente vai falar de célula muito pouquinho,
mas ela é como uma base, né? Uma base para a gente avançar. Ô, Aga, eu vou deixar essa parte com você. Pode pegar aqui. Eu mandei lá no grupo. é, eu sei que, irmãos, acredito, é bastante coisa para a gente ir gerenciando. Talvez alguns não estejam no grupo ainda, mas não se preocupe com isso, a gente manda de volta. Eu mandei essa apostila aqui. Só que eu mandei no grupo, né? A gente não imprime ela. É chatinha, ela um custo, um custo alto, mas se quiser, é só ir lá no Santana e mandar imprimir a apostila para você ter, para quem gosta de ler no computador. Então, todo esse material que a gente está passando, a gente tem ele. Você pode ter. Eu acho que o pastor não está no grupo. A minha cabeça foi bem corridinha esse dia agora, mas fica tranquilo que ah, não sei se a Agra é administradora lá, mas depois eu coloco certinho, posto de volta a apostila. Então, irmãos, vamos, vamos caminhar aqui. É o seguinte, nós fomos chamados com um propósito, né? Nós fomos chamados com um propósito. A Bíblia diz, então, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, ele disse. Então, veja só, há um propósito, né? Deus disse, olha, sejam férteis, multipliquem, se enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que tem de singular nessa promessa aqui? É que está em Gênesis 1, 27 e 28. Significa que o pecado nem tinha entrado na terra ainda. Nem tinha entrado. E Deus já disse, olha, vocês vão fazer algumas coisas, né? Vocês vão dominar, vocês vão subjugar a terra, vocês vão multiplicar, né? E então nós fomos chamados, né, com um propósito. A questão, irmãos, é que o diabo, a serpente, né? Ela disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Então, o que que a serpente fez? Ela disse: olha, na verdade, aquilo que Deus falou não é bem assim. Então, quando o pecado entrou na terra, não foi afetado. O plano original de Deus foi afetado. Vocês podem perguntar, quando tiver questão, não tem problema. Então, o plano foi afetado, né? Então, agora, já não está mais como antes, o homem já não está em total comunhão com Deus, né? E então Deus não mudou o propósito dele, né? Deus não mudou o propósito dele. Satanás colocou algo, mas o propósito de Deus manteve. O propósito de Deus é qual? É a gente viver debaixo da bênção, é ser fértil, é multiplicar, ocupar a terra, dominar, Senhor da criação. E o propósito do diabo é o quê? É que o ser humano ele vive afastado de Deus. Ele mesmo controla o seu destino, a sua vida, ele seja como Deus. Eu vi um vídeo, até postei ele. Ele está em inglês, mas ele é significativo. Então eles saíram perguntando na Europa: você acredita em Jesus Cristo? E é triste ver as pessoas dizendo: não, eu não acredito. Eu não acredito. Então, na Europa é isso aqui, ó, né? Na verdade, eu sou o meu Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Mas o propósito de Deus, ele não mudou em nada, né? Ele não mudou em nada. Então, irmãos, existem três questões básicas da vida, né? Existem três questões básicas da vida. Identidade. O que é identidade? Quem sou eu? E às vezes as pessoas elas vão dizer assim: você é um fracasso, você nunca vai ser nada na vida, você é isso, você é aquilo, né? Mas na verdade eu sou algo. Qual é o nosso valor, né? Qual a importância que eu tenho? E por que é que nós estamos aqui, né? Que diferença eu faço no mundo?
Mano, essas três questões, elas acompanham a existência humana, né? Então, para muitas pessoas, acabam ficando sem resposta, né? Mas a resposta está na palavra de Deus. Fato, a gente vê que uma pessoa sem Deus, ela é uma, mas quando ela encontra Jesus, ela passa a ser outra. Então, essas três questões, a gente pode entrar um pouquinho mais nelas. Quem sou eu? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Então, na criação, Deus deixou bem claro quem nós éramos, o que nós faríamos, né, qual a nossa missão. E nós fomos chamados com um propósito, né? Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quem sou eu? Eu sou essas coisas aí, ó. Nós somos o quê? Nós somos espirituais. O que é alguém espiritual? Qual é a parte espiritual do ser humano? Significa que o nosso espírito é imortal. A gente vai viver para sempre, né? Eternamente. Nós não vamos morrer mais. A gente só o corpo, que na verdade a Bíblia nem chama de morte, é uma transformação. Nós vamos ser transformados. Mas nós somos espirituais. Nós somos inteligentes. O que é uma pessoa inteligente? Qual a diferença do ser humano e dos animais? Nós temos uma diferença. Por mais inteligente que o animal seja, o elefante tem uma memória excelente. Os macacos, eles repetem muitas coisas que o ser humano fala. O papagaio consegue repetir o que a gente diz. Mas ser inteligente é ser capaz de pensar, escolher e decidir. Então a gente tem essa capacidade de pensar, escolher e decidir. Quando a gente decidiu, vocês decidiram fazer esse curso, vocês estão fazendo uso disso, né? Eu quero aprender mais. O curso não foi criado por nós, ele é usado aí no Brasil inteiro, irmão. No Brasil inteiro. A central vai distribuir esse material, mas a gente tem que tomar essa decisão. Nós somos relacionais, né? Nós somos relacionais, então a gente precisa conviver com outras pessoas. Você vai ver na Bíblia toda que as pessoas elas precisam uma das outras. Nós desejamos, a gente ama, a gente troca afeto e nós somos relacionais. Às vezes a gente tem dificuldade de relacionar com algumas pessoas, mas nós somos relacionais. Nós somos dotados de consciência moral, né? O que é consciência moral? Estava vendo um rapaz, vou lembrar o nome dele. Ah, tá, eu já sei quem é. É o Pablo Marçal, ele estava entrevistando um ateu. E aí ele perguntou para o cara assim, mas pode matar alguém? O rapaz disse, não. Ele falou, onde é que está escrito? Não. É na Bíblia que está escrito, não. Você pode mentir? Ah, não pode. Mas onde que está escrito? É na Bíblia, irmão. A Bíblia que trouxe todos esses princípios para a gente, né? E é claro que depois é natural, está dentro do ser humano. Ah, mas Sócrates falou também, claro. Sócrates, ele já nasceu com um princípio moral dentro dele. O ser humano nasce com esse princípio moral. Mas você vê que enquanto mais afastado de Deus, mais dificuldade eles têm, né? Bom, quanto mais afastado de Deus, mais esse princípio moral ele vai sendo atrapalhado, irmão. Veja bem, eu não consigo nem imaginar as atrocidades que aconteceram. Estou citando só o caso do Hamas, né? O ser humano, enquanto mais afastado de Deus, mais ele vai ter dificuldade de fazer a vontade de Deus. Então, ele vai fazer coisas bem complicadas mesmo, né? Então, todo mundo traz essa imagem, né? E Jesus, então, ele foi enviado, né? Ele foi enviado para restaurar tudo isso, certo? Irmãos, a proposta que Satanás fez lá no Éden, ele continua fazendo hoje, né? A mesma, perseguida pelos homens, né? Quer liberdade, ele não quer estar submisso a Deus.
Então ele continua, a proposta é a mesma, né? Nós temos o nosso próprio Deus. Nós temos o nosso próprio Deus. E a proposta de Deus é outra, né? Tem chance da gente um dia ser que nem Deus? Assim, da proposta do diabo? Não tem, irmãos. Sempre vamos ser criatura. Nós nunca vamos ser como Deus, né? De forma alguma. Agora, a proposta de Deus é outra. A proposta de Deus é nos fazer filho dele, semelhante a Jesus Cristo, né? Semelhante a Jesus. E ser semelhante a Jesus, é claro que a gente nunca vai conseguir ser como Jesus exatamente, mas a nosso objetivo, Deus quer que a gente seja cada vez mais próximo de Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, né? Então, Deus quer transformar a gente que a gente tenha o caráter de Deus. Deus está muito mais interessado. Presta atenção, isso é importante porque tem crente que ele tem uma ideia errada. Deus está muito mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Deus está muito mais interessado em quem a gente é do que naquilo que a gente faz. Tem muitas pessoas que fazem um monte de coisa para Deus, mas no fundo, ela realmente não quer fazer a vontade de Deus. Faz coisas para Deus, mas aí quando Deus diz, olha, o seu casamento tem que melhorar, ela fala, nessa parte eu não toque. Ah, você precisa ser mais fiel nessa parte, aqui não, né? Então, Efésios 4:13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Muito bem. A gente está avançando aqui, mas depois ver se a gente consegue fazer umas perguntas para vocês participar da aula. Agora, não tem como a gente chegar a essas características, né? Sem a gente, de fato, ser submisso a Deus, né? Totalmente submisso à vontade de Deus. Hoje nós vivemos uma geração do imediatismo, não é verdade? Tem algum exemplo assim de imediatismo? A gente quer tudo para agora. Hã? É o miojo, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Inteligência artificial, você pega um chat lá e você já tem as respostas. É o fast food, né? Comida rápida. Você já viu a gente baixando um vídeo, o vídeo começa a demorar para baixar? Esse demorar é 25 segundos. É, acelera para ouvir o áudio, né? Ainda mais tem gente que acelerada ele ainda é lento falando, né? Você acelera e ainda fica lento, você fala, meu misericórdia, vamos pular para o 2.5, aí vai ter que acelerar mais ainda. A gente quer ver resultado imediato. Por que tem pessoas que começam a célula e ele para? Porque não deu resultado tão rápido. Aí, para ele, aquilo é complicado, né? Então, irmãos, o tratamento de Deus conosco, ele não é assim, né? Então, Deus tem um projeto maravilhoso para nós e a gente tem que alcançar isso. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Irmãos, nós fomos regenerados pela palavra, ou seja, nós nascemos de novo. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender. Nós nascemos de novo. A primeira vez que a gente nasceu com uma natureza carnal. A segunda vez que a gente nasce com que natureza? Espiritual. E é claro que como a gente é uma natureza espiritual dentro de um corpo carnal, então começa a ter uma guerra ali, uma guerra que não tinha antes, né? Uma guerra que não tinha antes. Nós somos adotados como filho de Deus. Nós somos adotados como filho de Deus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para pensar, nós somos habitação do Espírito Santo.
Gálatas 4:6, né? Então nós somos a habitação do Espírito Santo. Qual o melhor período? Qual o período que você queria ter nascido? O período em que Deus falava com o povo do jeito dele, né? O povo ficava meio com medo ali, né? Chegar perto de Deus. O período que Jesus caminhou na terra e Jesus, imagina, ia na casa de uma pessoa e tal. Ou esse período atual, que é o Espírito Santo morando dentro da gente? Quem você acha que tem vantagem? Os três têm as suas peculiaridades, né? Interessante, alguém disse o seguinte: não, quando eu chegar no céu, eu vou querer falar com Moisés, né? Moisés, como é que foi aquele negócio de tal cajado, o mar se abrir e tal, né? Como é que foi essas questões aí? E, mas eu ouvi um pregador dizendo, ele disse o seguinte: mas vai chegar lá no céu, o pessoal do Antigo Testamento vai vir falar com a gente como é que era ter Deus habitando dentro de você lá na terra. Porque eles não tiveram esse privilégio, exceto por algum tempinho ali, bem rapidinho, né? Nós somos identificados com Cristo na vida, na morte e na ressurreição. Você vê, nós somos seres altamente espiritual, né? Veja bem, quando te perguntar qual é a sua identidade, você pode responder assim. Se decorar, depois a gente lembrar, manda lá no grupo. Eu sou filho de Deus, nascido de novo, perdoado, redimido, comprado por Ele, tenho o Espírito Santo, sou plenamente identificado com Jesus. Tem demônio que enfrenta um cara desse. Tem demônio que enfrenta um cara desse. Então, essa apostila, né, eu mencionei, ela foi colocada no grupo, depois a gente vai avançar. Tranquilo até agora? Não, depois a gente vê certinho quem não está no grupo. Qual é o meu valor? Qual é o meu valor? Irmãos, tem muitas pessoas que elas, de fato, elas não sabem qual é o valor dela, né? E o mundo vai pisando tanto na pessoa que, de fato, ela não se valoriza. Ela não se valoriza, né? Mas, veja bem, o que as pessoas falaram sobre você ou falam sobre você? Muitas coisas, né? Elas falavam, eu ia citar muitas coisas também, né? Aqueles negócios, né? Para algumas pessoas é muito difícil. O meu pai falava isso, tal, né? Você nunca vai ser nada na vida, essas coisas assim, né? E até hoje, pessoas, de vez em quando tem alguém que fala assim pra gente, né? Eu sou meio bocudo às vezes, tal. Aí eu já ouvi coisa de, você não é pastor coisa nenhuma, tal, não sei o quê. Irmãos, presta atenção, é muito importante isso. Importa o que Deus diz a seu respeito e não o que as pessoas dizem. O mais importante é o que Deus diz a seu respeito, né? Agora, o modo como você se enxerga, né, na vida, molda a sua vida, né? O modo como você define a sua vida determina o seu destino. Então, se você se enxerga como um ninguém, né, vai ser complicado. As pessoas vão olhar para você e não vão, você mesmo vai ficar o tempo todo, né? Você já viu que tem gente que já chega já se desculpando, né? Já chega falando, olha, eu não devia estar falando, mas se eu puder falar. Não, você tem o valor, né? A gente tem que ter essa ideia clara para nós. Como é que as pessoas estão se expressando? Quando você sai na rua assim, o que que você vê? Né? Que mensagem elas querem passar? Você já viu como é que as pessoas, tem pessoas que elas mostram pela tatuagem, né? Um monte de coisa que elas querem mostrar.
pela roupa, elas mostram toda a sua revolta de várias maneiras diferentes. Então elas querem passar uma imagem, né? Então quando a gente compreende o nosso valor, a gente sabe que a imagem que a gente tem que passar é aquilo que está no nosso coração, né? Eu gostaria muito de ser conhecido como um filho de Deus, né? Na minha morte, a segunda frase que eu gostaria de ouvir, né? É que alguém dissesse assim, não, ó, um homem de Deus, tal, né? Não, porque não, porque a primeira frase que eu gostaria de ouvir é assim, nossa, ele está vivo. Então, irmãos, ó, Deus planejou você. Você consegue ver isso? Deus te planejou? Assim, que você não é um fruto do acaso. Dizem que a batalha, assim, para você nascer é tremenda, né? Que você já começa disputando com sei lá, milhões ali, né? Aí você ganha a primeira batalha ali, né? Então, Deus planejou você. O Salmo 139, ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Não, Deus tem o controle total. Concorda comigo? Você foi programado por Deus. Você acha que você nasceu no tempo certo? Sim, tipo, ou você é tão futurista que nasceu adiantado, ou você olha e fala, nossa, eu acho que eu devia ter nascido em 1800, né? Você se acha dentro do seu tempo, certinho? Você se dá bem com o mundo? É, às vezes a tecnologia fala, isso aqui não é para mim mais, não vou conseguir entender esse negócio. Mas a verdade é que Deus colocou a gente nessa época, foi Ele que colocou, Ele que preparou, né? Então, Ele programou a gente para estar aqui, irmãos, né? Para a gente estar aqui. Inclusive, tem uma coisa que não vai dar certo, nunca, é quando você faz como os 10 espias. Eram 12, mas 10 deles depreciou a terra. Então, quando a gente muda de cidade, né? Quantos aqui são curitibanos e não vieram de outro lugar assim? Um, dois, tem dois curitibanos, de nascer mesmo em Curitiba. Mas quando a gente vem de outro lugar, que nem a Aline veio lá, Minas Gerais, que cidade mesmo? Sete Lagoas, né? Sete Lagoas é a terra do Zacarias. Uhum. Vem lá de Sete Lagoas. Eu vim lá de Autônia, que apesar de ser Paraná, não tem nada a ver com Curitiba. Irmão, leva um tempinho até a gente acostumar com a cidade da gente. Mas, enquanto a gente não agradecer a Deus por estar ali, a gente vai ser difícil prosperar. Tem pessoa que ela assume uma célula e ela fica reclamando da célula dela, né? Porque a outra célula é assim, porque a outra célula é daquele jeito, porque não sei o quê. Irmãos, não vai prosperar. Igreja assim. Aliás, todo tipo de comparação é um ladrão de alegria, né? Então a gente vai em muitas igrejas, né? Nesse período eu fui em muitas igrejas. Tem igreja que a gente vê, ela é mais simples, né? Todo culto tem, cada um tem a sua peculiaridade. Mas tem igreja que a gente já é muito maior, mas, né? Eu olho e falo, cara, a nossa igreja podia ter mais disso aqui, né? Mas, irmãos, tudo bem você pegar uma coisa boa que a outra igreja tem. Agora, eu tenho que amar a Vila Americana. Esse povo aqui, senão não vai dar certo, né? A rainha Esther, ela entendeu,
a missão dela, quando ela foi colocada no. Ela ganhou um concurso de beleza para se tornar a esposa, né? Ali do rei. Ela entendeu bem a missão dela? É, ela entendeu. E quando chegou a hora dela intervir em uma situação que o povo judeu ia ser morto, como é que ela recebeu essa missão? A Bíblia diz que ela ficou temerosa. Ela ficou muito temerosa. É mais ou menos como se ela dissesse assim: não tem como mandar outro. Mas é interessante a palavra que o Mardoqueu falou para ela, Esther 4,14. Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. É isso, você não chegou à posição de rainha só pela sua beleza. Você chegou porque você tinha uma missão ali. Então, irmãos, o lugar que a gente está, o tempo é hoje. Esse é o programa de Deus para você. Entender isso dá sentido à vida. Você se sente bem? Assim, tipo, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Não. É querendo saber, né? Então, eu não estou dizendo que não tem problemas, que não, todo mundo tem 100%. A gente não pergunta para Deus, Deus é isso, é aquilo, tal, né? Claro que a gente quer saber de Deus cada vez mais a confirmação. Mas agora é importante o seguinte, a gente saber, eu estou aqui hoje porque Deus quer que eu esteja. E amanhã ele pode querer que eu não esteja mais. Mas agora eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. E, ele machucou. Ah, só olha o seu celular. Ele não só machucou, que como é possível que ele ainda machuque. Por isso o curso é muito importante. Porque tem líder que ele entra de cabeça na célula. Né? E tá certo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas quando ele não estuda, ele vai ver que, na verdade, a célula é para ser uma bênção, não é para arrebentar com a família dele. Aí entra o papel de um bom supervisor, aí entra vários papéis. Né? Então, por isso o curso é importante. Tem gente que, olha, a experiência, está sendo gravada, depois lá, é paciente. Mas a experiência que a gente teve até na própria Vila Americana, assim, quando foi implantar a célula, porque tinha aquele culto no lar, né? Não, mas vamos fazer célula. Para fazer, vamos fazer bem feito. Eu imaginava que os pastores, todos eles fossem querer ser líder de célula e seriam excelentes líderes de célula. E a experiência que a gente teve não foi essa, né? A experiência que a gente teve não foi essa. Mas por quê? Alguns não tiveram a humildade de sentar no banco e aprender. Não, eu já fiz seminário, 4 anos lá, né? Sei tudo que vai falar, eu já sei. Mas não é assim. Dela você tem a lição que vai falar que você não pode deixar o cachorro solto no pátio, né? Tem lição que vai falar
você tem que dividir tarefa com outros. Tem um monte de lição. Então, a gente tem que aprender algo novo, né? Sempre. Mas não quer dizer que hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente não sai machucado também. É. Eu até sei, por exemplo, se um dia eu for lá para Belo Horizonte, e daí se eu for para lá, eu vou ser membro da Central, provavelmente, né? Sei lá. Belo Horizonte é grande. Mas eu já sei que se eu for lá para a Central, eu vou fazer esse curso de novo. Se eu quiser fazer algo lá, eu vou fazer. Você foi regenerado por Deus, né? Então, regenerado por Deus, a gente foi exposto a muitos ambientes, né? Ser regenerado por Deus é, de fato, nascer de novo, né? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra, viva e permanente, né? Então, Deus, ele milagre que existe na vida de uma pessoa é a regeneração. É o maior milagre. Porque ali você tem uma tendência voltada para o pecado. Hoje a sua tendência é se afastar do pecado. Ah, pastor, mas eu sou tentado. Mas hoje, por que você é tentado? Porque hoje você resiste. Antes a pessoa nem resistia, né? Pastora Luiz, eu acho um invocado jeito dele. Pastor Rodrigo, a irmã Luiz, conhece bem ele. Mas ele disse, gente, eu nunca fiz nada muito errado na vida. Ele fala assim, né? Menino lá, sabe que a mãe dele ser responsável logo cedo. Ele falou, louco para pecar, só não achava ninguém que queria pecar comigo, né? Então, mas agora que a gente é regenerado, a gente não quer pecar mais. A gente não quer pecar. Por quê? Porque Deus colocou algo diferente dentro da gente. Deus chamou você para realizar algo, né? Para realizar algo. Nós temos vários planos, certo? Dos planos que você tem certeza que todos eles são propósitos de Deus para sua vida? Ou você está chutando para ver se acerta? Propósito, de repente, de, sei lá, estudar, fazer tal curso. Não estou dizendo que não é, tá? Por favor. Ah, eu quero isso, eu quero morar, eu quero ganhar tanto, eu quero fazer isso. Tudo isso é tranquilo. Está bem parado com a vontade de Deus. Então, Deus chamou você para fazer algo, né? Algo mais específico. Agora, aqui nós estamos falando do âmbito espiritual. Então, 2 Timóteo 9 diz: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ele nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Tem várias pessoas que dizem assim, mas será que eu sou chamado? Ah, será que Deus está me chamando para ser um líder de célula? Irmãos, existe alguns chamados mais específicos? Claro que eu creio que existe, né? Então, por exemplo, eu não sinto que eu tenho um chamado para ser missionário na África. Eu não sinto isso. Mas se Deus me chamar, eu vou para lá com prazer, com alegria. Eu não vou chorando. Ah, estou indo. Eu não queria ir, mas não. A pessoa vai para o lugar porque Deus está capacitando ela para aquilo. Ora, vamos ser sinceros, todos nós fomos chamados para servir a Deus, para fazer as coisas. Então basta a gente responder. A questão não é se eu sou chamado, a questão é se eu estou respondendo ou não ao chamado dele. Né? O que você acha dessa frase? Você só tem essa vida para fazer o que ele espera de você. Isso não deveria mudar a nossa maneira de conduzir a nossa vida? Irmão, nós só temos essa vida para fazer o que Deus espera de nós. Quando você chegar lá no céu, irmãos, sei lá, eu tô só, é um chute aqui, 90% do que a gente faz hoje, a gente não vai fazer lá no céu.
Lá no céu você não vai precisar dirigir uma célula, provavelmente não, né? Lá no céu você não tem que evangelizar, a palavra evangelização não existe lá no céu, porque todo mundo chegou lá porque já foi evangelizado aqui na terra. Lá no céu a gente não vai ter obra social para fazer, ninguém vai estar pedindo alimento para distribuir em cesta básica. Lá no céu a gente não vai estar pedindo, ó, nós estamos fazendo uma obra lá em Campo Alto, aqui na Vila Americana, a gente precisa de dinheiro para construir, para comprar cadeira. O que a gente tem que fazer para Deus, tem que fazer aqui. Concordam comigo? Hã? Que diferença eu faço no mundo? Vamos lá. Que diferença você entende que você faz no mundo? Se Deus vir, pá, recolher você, é hoje. Que diferença você faria? O que ficaria em aberto? Eu vi um ministro, né? Uhum. Tem uma frase, tem uma pessoa, eu acho que era uma pessoa pessimista. Ela escreveu algo assim do tipo: quando você morrer, as pessoas vão no seu velório. Saindo dali, algumas já vão para o supermercado. Aí uma tal, tal. A sua esposa, depois de um mês, ela já vai se aventurar aí no shopping. Aí tal, depois de 3 meses, ela já está trabalhando normal de volta. Talvez depois de um ano já casou de novo. A gente se assusta, né? Fala, calma aí. Daqui um tempo, daqui 5 anos, você vai ser só uma foto dentro de uma gaveta lá, né? Uma hora ou outra alguém pega para ver e tal. Claro que é um sentido muito pessimista da vida, né? Mas a diferença que a gente tem que fazer é quando tá vivo mesmo, né? A diferença que a gente tem que fazer. Os discípulos, eles impactaram o mundo. Eles impactaram o mundo. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até aqui. Então, os discípulos, aonde eles chegavam, né, as coisas eram mudadas, eram transformadas. Eu quero isso, irmãos. Honestamente, o ministério, cada um tem um específico. E naquilo que cabe a mim, assim, eu quero ver a coisa acontecendo, irmãos. Meu Deus do céu, eu olho assim a igreja, se não tiver acontecendo nada, eu falo, não é possível, né? Não tá legal.
Sim. Ó, é, a igreja, ela é um corpo. E a gente precisa entender isso, porque também eu tenho que tomar cuidado para não. Porque eu tenho um papel específico, cada um tem um papel específico. Então, o corpo, o coração não pode fazer o papel ruim. Tem gente que morre com o coração novinho, mas deu um problema em outra parte do corpo, né? Então, nós somos um corpo. Nós temos hoje, né, 20, 22 células funcionando totalmente. Se cada uma dessas células levar uma pessoa para Jesus, nós teremos um bom crescimento na Vila Americana. Então, irmãos, às vezes a gente tem a ideia de que eu sozinho vou ganhar o mundo, né? Eu vou colocar um alto-falante e vai sair por aí, tal, 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 tal. A importância do trabalho da célula é isso, é a gente pega e a gente dá atenção à pessoa específica, né? E vai trabalhando com ela ali. E aí tem, claro, o evangelismo coletivo, né? Mas é importante esse trabalho em que juntos a gente vai fazendo a diferença. Deus tem atribuições para você, né? Deus tem atribuições para cada um de nós, né? E atribuição aqui é uma tarefa, certo? Então, para quem tem filho, né? Coloca tarefa para ele executar. Tem coisa que é tarefa dele, né? De repente, dar comida pro cachorro, recolher os negócios lá que o cachorro faz, essas coisinhas. Você vai dando tarefa para os filhos, cada um tem a sua responsabilidade e tal, né? Jesus deixou uma tarefa para cada um de nós. Portanto, vão, façam um discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma tarefa que a gente tem, fazer discípulo para Jesus, né? Então, a gente tem um ministério que a gente tem que cumprir, né? A gente tem uma missão, né? Que é levar a palavra de Deus. Quando a gente tem ideia dessa missão, aí a gente não faz célula por fazer. Por que a gente tem célula? A gente tem célula porque a gente quer estar reunindo para que esse povo adore a Deus, para que eles sejam edificados, para que a gente traga visitante, o visitante possa ouvir a palavra de Deus, e eles também vão entender Jesus e vão ser edificados. É uma missão, não? Então, enquanto a gente entender que a gente só está numa moda, não é isso que Deus quer. Tem que entender que é uma missão. Uma missão. Agora, isso aqui é interessante. A sua missão é a obra mais importante da sua vida. A sua missão é a obra mais importante da sua vida. Muitas pessoas têm o seu nome lembrado ao longo da história, né? Pelo que eles fizeram. Que bom, né? Quando você olha para cima e você vê essa lâmpada, você lembra de quem? Thomas Edison, você lembra do Thomas Edison fez a lâmpada, ele teve, nossa, parece que ele levou umas 1000 experiências até conseguir, pá, até que a coisa começou a funcionar, né? E, mas Deus tem um chamado para a gente dar continuidade à missão de Jesus. Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Jesus não escreveu nenhum livro, assim como Sócrates também nunca escreveu. Então, se chegar um professor engraçadinho e disser que Sócrates escreveu, ele nunca escreveu. Platão que escreveu sobre ele. Então, irmãos, a nossa missão é dar continuidade à missão de Jesus. Você veja bem, quem trata muito isso é o pastor Luiz, mas ele está certo. Quando você pega as descendências de, de Abel e de Sete, e a descendência dos filhos, do filho bom de Adão, vamos dizer assim, fizeram mais. Descendência de Adão ali na parte de Sete. Sabe o que eles fizeram mais? Filhos. Eles geraram muitos filhos.
Quando você pega a descendência de Caim, você vai ver o que eles fizeram, irmãos. Eles edificaram cidades, eles fizeram um monte de coisa. É sério. Então, um foi artífice, outro foi não sei o que, tal, tal. É como que dizendo assim, a gente gosta muito de fazer coisas, mas Deus quer que a gente edifique vidas. É a Marta e a Maria, né? A Marta gosta de fazer coisas. O importante é que Jesus vai tomar um bom café e vai comer uns pão ali, tal, enfeito, tal, na casa limpa. E a Maria queria ouvir Jesus. Irmãos, a nossa missão é fazer o que Jesus quer que a gente faça, né? Jesus não chamou a gente apenas para vir a Ele, mas Jesus mandou a gente ir por Ele. Não é só para vir a mim, mas é para ir através dele. Bom, olha, vocês fiquem à vontade de falar também. Se você falhar na sua missão, eu falhar na minha missão, é mais ou menos é um desperdício, né? É um desperdício. Então a gente não pode falhar na missão que Deus nos deu, né? Porque isso tem a ver com eternidade, né? Tem a ver com eternidade. Ou eu acho que pode colocar aqui nessa mesa, que é mais fácil para o pessoal chegar. E vocês podem chegar aqui e pegar um cafezinho, então. Pô, eu não tenho muita certeza que é melhor aqui. Fica na frente da câmera, Adriano? Eu acho que talvez traz a mesa um pouco para cá. Muito bem. Então, irmãos, falhar na missão. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus. Hã? Eu acho que sim. O pessoal pode ir lá. Nas reuniões a gente coloca aqui, mas. Então, irmãos, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Então, veja bem, o apóstolo Paulo falou: eu tenho que cumprir o ministério que Jesus me deu. A sua missão é a obra mais impactante para a vida dos outros. Alguém já investiu na sua vida para que você pudesse ser cristão? Acho que não vai dar muito certo. Ele entrou de cabeça. Veja bem, eu acho que todos nós, se a gente parar para pensar um pouquinho, você vai ver que alguém levou muito a sério a palavra de Deus e investiu na sua vida. Eu posso citar o meu tio. Meu tio, ele tinha culto no lar lá na casa dele, o pastor vinha uma vez por mês lá, e ele aí tinha uma congregação, ele levava a gente na carroça. Tudo aquilo foi gerando fé no meu coração. Então, a missão dele impactou a minha vida e a vida do meu irmão, que hoje está no Caiuá, e outras pessoas. A sua missão é o investimento mais precioso da sua vida, né? Então a gente precisa investir na missão. Irmãos, veja bem, esse curso ele é um investimento que a gente está fazendo para a gente se aperfeiçoar na missão.
né? E eu ainda quero voltar a estudar, voltar para Favapar, fazer mais cursos. Por quê? Porque eu entendo que a minha missão eu quero fazer bem feito. Minha missão eu quero fazer bem feito, dentro do possível. O enfoque é eu fazer o que Deus está abençoando e não Deus abençoar o que eu estou fazendo. Você entendeu? É uma frase de efeito, mas é uma frase importante. O enfoque é eu fazer o que Deus está abençoando e não Deus abençoar o que eu estou fazendo. Não é assim, primeiro a gente vai lá e faz as coisas de Deus, abençoa aqui, Deus. Mas a gente nem perguntou antes se era exatamente aquilo que Deus queria. Pois é. Então, a minha oração, e claro, a vontade de Deus você descobre pela Bíblia e pela oração, a minha oração é que Deus mostre onde Ele está querendo agir e eu entre lá. Nós somos cooperadores de Deus, não é Deus que é nosso cooperador, é nós que somos cooperador dele. Eu estou vendo, ó, Deus está entrando lá na questão de Campo Alto, beleza, vamos investir lá. Deus está entrando, Deus está fazendo um milagre lá em Itaperuçu, está fazendo um milagre muito grande lá. É, amém? Vamos lá, a gente vai orando e pedindo que Deus possa nos mostrar. Nós fomos chamados com um propósito. Nós fomos chamados com um propósito. Qual era o propósito de Deus quando ele criou Adão e Eva? Qual era o propósito que Deus tinha para Adão e Eva? Naquela época eles não precisavam evangelizar, irmão. Está focado em pessoas. Então Deus, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Adão tinha que fazer? Ele tinha que ser o representante de Deus na criação. Exercer domínio, liderança, influência, ser fecundo, multiplicar, encher a terra. A Bíblia diz também em Gênesis 9:1 que a mesma coisa que ele falou para Adão, ele falou para Noé. Né? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a nossa tendência, irmãos? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é Babel. Vocês concordam comigo? A nossa tendência é Babel, é edificar uma torre, é fazer com que Vila Americana seja uma grande igreja, o nosso nome se torne conhecido, mas o plano de Deus não é bem esse. Claro que ele quer uma igreja correta, mas o plano de Deus é que a gente possa expandir, a gente possa expandir. Então, não está tendo trabalho lá em Campo Alto, olha, vamos lá pregar o evangelho para aquele povo lá. Itaperuçu não tinha igreja, vamos lá pregar o evangelho. Claro que a gente vai fazer conforme as nossas forças também, né? Não vai fazer loucura. Mas, irmãos, não é assim que a gente quer, né? A gente quer ficar fechadinho, a gente quer ser do nosso jeito. Então, joia, até célula, para multiplicar célula, invocada. Esse princípio de Babel, que é contrário à vontade de Deus, porque o povo queria juntar tudo num lugar só, e Deus falou, não, é para esparramar, não é para juntar. É para ir para a terra toda, né? Ele hoje é assim. A gente começa uma célula, qual que é a ideia da célula? Qual que é a ideia da célula? Por que ele não reúne isso aqui, no prédio? Esse negócio de ficar reunindo nas casas. Porque a gente quer ir mais perto das pessoas, a gente quer que tenha uma célula lá no bairro Novo, alguém lá do bairro Novo, ele não vai vir aqui na igreja, irmão. Para ele não tem sentido isso. Mas ele começa na casa do irmão lá. Depois que ele foi na casa do irmão, que tal, depois ele fala, não, eu vou lá na igreja também. Aí tem uma célula lá no Parigó de Souza, aí tem uma célula não sei onde, aí tem uma célula lá no Caiuá. Então, a ideia da célula é justamente se expandir.
E aí depois que a célula está boa e cresceu tal, qual é a ideia? Vamos multiplicar essa célula para agora não estar só num lugar, está em dois lugares. Mas daí ó, o princípio de Babel volta. Sempre uma resistência. É, não, Jesus, ele ia expandindo, ele ia avançando. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso, né? Impressionante, ele chegava num lugar tal, e aí frutificava aquele negócio ali, né? Se fosse eu já ficava ali. Eu falava, mas uma igrejona aqui. Paulo para colocava uma liderança lá, Timóteo vai ficar aí, ó, e eu tô indo para outro lugar, tô indo para outro lugar. Mas tem gente que a cela tá boa, faz que eu vou sair daqui e deixar na mão de outro, né? Eu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Abraão, qual era a missão de Abraão? Você vai ser uma grande nação. Você vai ser uma grande nação, né? O nome Abrão, sabe o que significa Abrão? Que era o nome de Abraão? Pai exaltado. E Abraão? Aí Deus mudou o nome para Abraão, colocou um A a mais. Mas o que significa Abraão? É pai de uma multidão. Antes era só pai exaltado, agora é pai de uma multidão. Isso é a missão dele. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, verso 2. Então, veja bem, Deus sempre retoma. Ele deu a missão para Adão, foi mais ou menos ali, e depois gringolou, como se diz. Aí ele reforça a missão para Noé. Aí com Noé também teve a dificuldade. Depois ele reforça a missão com Abraão. E assim ele vai fazendo, né? Então, nós precisamos. Qual é mais importante? Ser ou fazer? É ser. Então a gente é e depois a gente faz. Vós sois meus amigos, Jesus disse. Vós sois meus amigos. Quem você é? Amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Você fazeis o que eu vos mando. Você é, mas você vai fazer. Você vai fazer o que eu mando. Você é meu amigo. Mas você só é meu amigo se você fizer o que eu te mando. Tá vendo que é um negócio interessante? Um filho de Deus não pode ter um DNA diferente do pai. Não é verdade? O DNA de Deus é esse. O apóstolo Paulo, ele tinha a missão de levar o evangelho ao mundo gentil, né? Então a missão que foi dada para ele foi levar o evangelho para outros povos. E ele diz lá em Atos 26, 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à missão celestial, né? Então a nossa missão, irmãos, é ser uma família de muitos filhos. Veja, você acha que é importante a igreja crescer em números? O que você acha? Tem pessoa que tem medo da igreja crescer em números. Ah, não, a gente vai ficar orgulhoso. Irmãos, a Bíblia diz que lá em Apocalipse que vai ter uma multidão salva que ninguém pode contar. Tanta gente. Deus não tem problema com crescimento. Muito pelo contrário. Claro que para alguns se torna uma numerolatria, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, irmão, mas é um problema meu. Esse negócio, eu sou membro de tal igreja só porque ela é grande, não entra na minha cabeça. Mas você está lá porque a igreja é grande, é só por isso, só para ter um nome, para dizer eu faço parte da igreja tal, com a boca cheia. Aí é orgulho, é numerolatria. Agora, cada vida salva é uma pessoa menos no inferno. A gente tem que querer avançar e crescer sim.
Então, a nossa missão ela não pode ser diferente, né? A gente quer transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Muito bem. A gente ainda tem mais um pouquinho aqui. Essa lição, na verdade, lá em VH, eles fazem 6 horas, tal. A gente tem um café, tal. Mas a gente não vai colocar a mão. O nosso plano é ir até 11 horas. No máximo, né? Até 11 horas. Então, nós fomos chamados com um propósito, né? Chamados com um propósito. Agora, a gente não vai fazer isso agora. Por que células hoje? Tá, eu tenho a missão, mas eu não posso fazer essa missão dentro da igreja? Tem igreja que não tem célula e cumpre a missão, né? Mas a célula, irmãos, ela tem algumas funções mais específicas, né? Então, Deus sempre deixou a missão de multiplicar. A célula, ela é uma estratégia, mas ela é uma estratégia bíblica. Claro que o nome célula foi inventado agora, né? Até por causa da questão do corpo humano. Mas, irmãos, no Antigo Testamento, o exemplo mais claro de célula é de Êxodo 18, né? Êxodo 18. Jétro, o sogro de Moisés, chegou para ele e disse assim: o que é que você faz ao povo? Qual a atitude de Moisés? Que exemplo a gente poderia dar hoje de uma pessoa que está agindo como Moisés? É um pastor centralizador, né? Tudo o que acontece na igreja tem que passar pelo pastor. É ele que visita, é ele que faz isso, é ele que vai no hospital, é ele que faz aquilo lá, é ele que faz aquilo lá. Irmãos, essa centralização é a atitude errada da liderança que estava afetando o povo. Moisés estava tendo uma atitude ruim, né? O que você faz não é bom. Veja bem, Moisés estava se matando de trabalhar. Eu acho que Moisés todo dia à noite ele ia dormir, ele ia falar, cara, eu sem mim esse povo todo morre, né? Olha só, tem que reconhecer o que eu estou fazendo. Você e o seu povo vão ficar esgotados. Então, se a gente não tomar cuidado, irmãos, de fato, as pessoas ficam esgotadas. E você sabia que tem líder de célula esgotado? Por isso, é só ele que faz, é só ele que mexe, é ele que tenta resolver o problema da célula. É só... Não, não. Em todo lugar a gente vai ter que ter pessoas caminhando e a gente vai delegar essa função, né? Então a tarefa era pesada demais, o texto diz, era pesada demais para Moisés. Então, irmãos, qual foi a ordem de Jétro, né? Jétro falou assim: coloca chefes de 10, Moisés, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000. Olha só, naquele deserto gigantesco, cada 10 pessoas tinham um líder só. Não é interessante isso? Imagina quantos líderes não foram levantados naqueles dias. Então, a cada 10 pessoas, elas não iam falar mais com Moisés, elas iam falar com um líder. Irmãos, a igreja, célula é isso. Antes, quando a igreja não tinha célula, eu era, apesar que célula dá trabalho, tá? Então, quem acha que célula vai querer célula para não ter trabalho, esquece isso, né? Nem entra. Mas eu achava invocado que quando a igreja não tinha célula, que o que acontecia? Irmãos, toda festa de aniversário eu era convidado. Vai falar, oh, que legal. Não, não era tão legal assim, né? Algumas pessoas, elas convidavam, eu acho até assim, cara, se eu não convidar o pastor vai ficar chato, né? Casamento, todo casamento era eu que fazia. É, era normal, o pessoal falava, o meu líder é o pastor. Pronto. Hoje, irmãos, graças a Deus, está muito diferente. Hoje, quando um jovem vai casar, quem é que vai fazer o casamento dele?
É a pessoa mais próxima. É alguém da célula. É o pastor de jovens. E tudo bem, irmãos. É assim que tem que ser. Hoje vai ter festa de aniversário, de vez em quando aparece um convite e tal, mas vai ter uma festa de aniversário, é lá na célula. Lá na célula. Claro, é o grupo que está convivendo com a criança. Então, irmãos, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. A gente tem que aperfeiçoar esse processo, que é a supervisão. Né? Porque o líder, esse chefe de 10, a cada 50 pessoas tem 5 líderes. E ele precisa ser cuidado por esse chefe de 50. Ou seja, ele precisa chegar lá e ver como é que esse líder está trabalhando, né? Trabalhando. Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? No Novo Testamento. Alguém ia falar? É verdade. Tem países que não pode, né? Na verdade, tem países que não pode se reunir em célula. E nenhum deles teve um funcionário que veio aqui na nossa igreja, mas ele faz a célula. Só que lá, a célula não pode ser grande. Porque tem que ser assim, como meu amigo veio jantar aqui em casa. Se o vizinho entregar, é problema. O missionário falou aqui para nós. E o vizinho é obrigado a entregar. Não sei como é que está nesse momento, né? Mas era assim. E a igreja crescendo uma barbaridade. A igreja da China cresce. É, é uma estratégia. É uma estratégia. Irmãos, essa dependência do templo, do prédio, isso aí é uma estratégia. Tem até que tomar cuidado a forma de falar, né? Mas, na verdade, a igreja nos 300 primeiros anos, Paulo Mazzoni é bem claro em dizer isso. A igreja não tinha templo. Ela não tinha prédio. Até porque ela nem podia ter mesmo, ela era perseguida pelo Império Romano. E a igreja foi crescendo nas casas, às vezes era até ali nas cavernas, tal, né? E ela ia crescendo, irmãos. E essa liderança ia sendo transmitida. Né? No Novo Testamento, isso foi muito usado, irmãos, no Novo Testamento. Foi muito usado, né? O movimento de Jesus nas casas, ele era intenso, né? Ó, teve um tempo atrás, esse pastor não está mais com a gente, tal, mas não por problema. Mas aí eu disse o seguinte, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, mas para não ter problema, você vai ministrar a ceia na sua casa, mas se não tiver um pastor, a cela poder tomar a ceia, né? Mas se não tiver um pastor, você chama um pastor para lá e ministrar, né, a ceia. E a ceia vai funcionar como na igreja. Quem não é batizado não pode tomar a ceia. É uma estratégia até de evangelismo. A pessoa fala, puxa, eu não posso tomar. Mas, olha que coisa ruim, né? Eu não estou apto a participar tal. Irmão, você duvida que deu problema? O problema, assim, teve um pastor que ele falou, não, não tem como. A ceia tem que ser ministrada no prédio da igreja, no templo. Como, irmão, se na Bíblia está falando, partindo o pão de casa em casa? Você está vendo como a gente vai deixando de ser bíblico com o tempo? A gente vai tirando o que está na Bíblia e colocando regras humanas. Por exemplo, só pastor pode batizar. Eu não vou entrar nessa seara. Esse conselho eu recebi do pastor Valdo, né? O pastor Valdo uma vez falou: pato novo não dá mergulho fundo. Mas ele falou o seguinte: nós não vamos ficar comprando briga. Mas se você disser biblicamente só pastor pode batizar, biblicamente não. Biblicamente você vai ter diácono que batizou. Tudo bem. Jesus ele foi em vários lugares. Né? Ele curou a sogra de Pedro, né, na casa. Ele tomou refeição na casa de Marcos. Ele hospedou com Zaqueu lá na casa de Zaqueu. Ele hospedou na casa de Lázaro.
Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então ele esteve na casa das pessoas. Você acha que quando Jesus esteve na casa das pessoas, ele foi só a passeio ou ele estava em missão? Ele estava em missão, irmãos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele era muito focado nisso. Então Jesus sempre teve em missão, irmãos. Quando a gente vai numa casa, a gente vai em missão. Você fala, não, mas então tem que ser sério. É claro que tem que ser sério, mas sério não significa ser triste. Tem uma diferença entre ser sério, você leva a sério a palavra de Deus, e ser triste. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então a cela é um lugar para ser mais informal mesmo, né? Mas isso vai ser falado outros dias. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Daí a gente vai estar encerrando a aula de hoje. Em todos os lugares. Sim. A célula, ela acontece em qualquer lugar. Diz que a célula no prédio da igreja, o pessoal confunde um pouco, né? Acha que é uma atividade da igreja e tal, e não a célula. Mas nós temos célula que funciona aqui, no sobrado e tal. Mas eu achei interessante uma vez que teve um pastor, só não me lembro bem hoje, se é o pastor Silvado, ele disse o seguinte: você sabia que ali na frente, ó, da nossa igreja, ele não disse desse jeito que lá não tem um bar. Acontece uma célula, o pessoal se reúne lá para trocar ideias, contar problema, né? Bebendo uma cachaça. Ali é uma célula. Só que a nossa célula tem outros objetivos, né? A nossa célula é para glorificar Deus, para a gente cuidar um dos outros e para a gente levar pessoas para Jesus. Mas as pessoas se reúnem para fazer um monte de coisa, né? Não deixa de ser uma célula, mas então o local nossa, é fantástico quando os alunos conseguem se reunir numa faculdade, dependendo do local que você trabalha, né? De repente dá para fazer uma célula no local de trabalho. Essa pessoa que ele fazia assim, a célula tinha que ser em 15 minutos, que é no horário do almoço, né? E eles se reuniam uma vez por semana, no horário do almoço ali, tal, tal, conversavam e oravam e traziam uma meditaçãozinha, tá? Mas Jesus esteve em vários lugares, né? E pastor Rodrigo fazer uma oração encerrando essa aula? Hoje eu vou lá. Obrigado, Jesus. Sim, Pai. Sim, Pai. É verdade, Pai. Sim. Amém. Glória a Deus.